Nunca antes na história desse país viu-se um desenvolvimento tão grande. Taxa de crescimento de 11% ao ano. Milhões de pessoas saíram da linha da miséria e uma multidão de pobres remediados passou a ganhar bem. O desenvolvimento humano cresceu 50% em apenas uma década. Expectativa de vida do brasileiro aumentou 9 anos. Foi ou não foi o melhor governo da história? O Brasil chegou a crescer 2 dígitos por ano. 10, 11, 12, 13%. Quer dizer, é uma coisa, uma loucura. Muita gente desdenha o milagre econômico falando, cresceu o bolo, mas não dividiu. Isso é mentira. A ditadura promoveu o milagre econômico. Quando se fala em milagre econômico que a ditadura teria promovido nos anos 70, estamos falando do número recorde do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. Em 2016, por exemplo, o PIB do Brasil não cresceu, ele caiu. Entramos então numa recessão. Já na época da ditadura, o PIB brasileiro chegou a crescer 14% ao ano, o que a gente chama hoje em dia de ritmo chinês de crescimento. O general Castelo Branco, o primeiro presidente do regime militar, ele liderou um processo de transformação institucional em apenas 3 anos, que é o maior do país, não é? Em seu período de governo, o Brasil ganhou o Banco Central, a legislação do sistema financeiro, a legislação do mercado de capitais, o Sistema Nacional de Crédito Rural, o Sistema Financeiro da Habitação. A expansão de empregos, pois isso nunca ocorreu na história, o desenvolvimento da industrialização, a ocupação do Centro-Oeste, as grandes obras de infraestrutura, por exemplo, as usinas hidrelétricas. Uma reforma tributária que foi a mais avançada da época, mais avançada do que alguns países da Europa. Não é? O Brasil é um dos pioneiros na introdução da tributação do consumo pelo método do valor agregado, que o Reino Unido não existia ainda. O FGTS, que eu faço questão de destacar, foi fundamental para os trabalhadores, porque antigamente o sujeito trabalhava na empresa, a empresa falia, ele ficava sem nenhum direito, porque a massa parlamentar ia ficar empurrando, esquecia. Fundo de garantia não. Todo mês, 8% é depositado na conta e ele sabe que ele recebe o extrato. Isso é do regime militar. Que conquista fundamental. Alguém ia falar nisso? Zero. E de 1968 até 1973, o Brasil cresceu a um ritmo chinês de hoje, 11,1% ao ano. E em 1973, o Brasil cresceu 14% no único ano, né? O nosso regime militar, por exemplo, industrializou o Brasil. O da Argentina desindustrializou. Né? Aqui estatizou a economia, o da Argentina desestatizou. Aqui ampliou as universidades federais, o ensino de 3º grau. Na Argentina, grande parte que da presença do Estado quase que sumiu dessa área e assim por diante. Essa ideia de que o milagre econômico só beneficiou os ricos, que todo professor de história ou de geografia gosta de repetir na escola, ela não é bem assim. O bolo aumentou, mas todo mundo melhorou de vida. O consumo de livros aumentou 800%. Não foi só a elite que comprou livros. A classe média também aumentou muito. Muitos pobres melhoraram de vida. O crescimento econômico ele costuma ser bom para todo mundo. Quando a gente viu, por exemplo, em 2007, 2010 no Brasil, no boom econômico da era Lula, muitos milionários surgiram no país, a classe média aumentou e muita gente saiu da miséria. Quer dizer, todo mundo está no mesmo barco. Quando o país enriquece, todos enriquecem junto. E tudo isso criou as condições para um excepcional ganho de produtividade que provocou o que se costuma dizer o milagre brasileiro, né? Esses são números ótimos, realmente. Só que dos anos 80, muitos de vocês que estão nos assistindo se lembram. Muitos, como eu, ainda nem tinham nascido, mas o Brasil estava passando por uma hiperinflação. Quer mais polêmica? Assista outros vídeos de Guia Politicamente Incorreto em nosso YouTube. Se inscreva no canal para não perder os próximos.